boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, até 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo nosso WhatsApp, enviando perguntas aos nossos entrevistados. É o 11 97335 0038, 11 97335 0038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, iniciando mais uma semana. Vamos com saúde, empenho, dedicação aqui na nossa jornada. Vamos colocar aqui em campo o nosso time de entrevistados de hoje, para análise e debate dos assuntos aqui propostos. Doris Alves, pré-candidata a vice-governadora de São Paulo pelo Partido Novo. Doris Alves é ex-chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, é graduada em Direito, especialista em políticas preventivas da violência e direitos humanos e também é mestranda na área de cidades inteligentes. Tudo bem, Doris Alves? Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Doris Alves não está com a gente, acho que perdemos a conexão. Sim, perdemos a conexão, vamos seguindo aqui então. Roberto Paiar, presidente da Nova Light Indústria e Comércio, também com a gente aqui no nosso time. Tudo bem, Roberto? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Obrigado aí pela oportunidade de a gente poder debater alguns assuntos aí com você. Obrigado pela presença. Você está em Campinas, não é isso? Exatamente. Gerente de operações do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, Patrícia Testai. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Como estão as coisas? Tudo bem, Mauro. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda. E aqui também no nosso time, o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, especialista em Direito do Trabalho, advogado, especialista em Direito do Trabalho. Tudo bem, doutor Estácio, mais uma vez conosco. Obrigado pela colaboração. Olá, Mauro. Sempre é um prazer participar do programa, agradecer a toda a sua produção, aos colegas de bancada e estar aqui pronto para, mais uma vez, ter o prazer de debater aí no necessário programa Gente que Fala. Obrigado pela presença, doutor Estácio. Acho que já temos aqui novamente a conexão da Doris Alves, vamos verificar. Doris Alves, que é ex-chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Segurança Urbana e é a pré-candidata a vice-governadora de São Paulo pelo Partido Novo. Doris Alves, consegue nos ouvir, nos ver? Como é que está a sua conexão? Acho que ainda não, né? Então vamos ao nosso primeiro assunto desta tarde, o primeiro assunto da semana, em análise. Agora sim, Doris Alves presente com a gente. Tudo bem, Doris? Tudo, perdoe-me. Aqui eu estou na região periférica da cidade de São Paulo, na região de Parelheiros, e a dificuldade com a internet já é um problema a ser resolvido nesse governo também, né? Então é isso que acabou acontecendo. Peço desculpas aí pela ausência momentânea, mas é um prazer estar com todos aqui, falar um pouquinho da minha trajetória e desta pré-campanha aqui junto com vocês. Muito obrigada, Mauro. Perdoe-me aí os participantes por esta falha de conexão. Não há problema, a gente sabe como as coisas muitas vezes são difíceis aí com as conexões de internet e fazem parte do nosso dia a dia aqui no nosso trabalho, mas vamos lá. O deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, relator na Câmara relator lá na Câmara da PEC que eleva o Auxílio Brasil para R$600, estudou uma forma de suprimir do texto o termo estado de emergência. A manobra foi feita para driblar a lei que proíbe a criação de benesses em anos eleitorais. Mas especialistas alegam que ela gera insegurança jurídica, porque poderá ser acionada sem controle no futuro. O deputado Danilo Forte, porém, pensa em expandir o valor da PEC de R$41 bilhões para 50 bilhões e incluir benefícios como o Vale Uber, já que o Senado incluiu os taxistas no texto da proposta. Doris, eu começo com você, e me permita chamar de você, né, sobre esse tema. A PEC está sendo chamada, né, PEC Kamikaze, está sendo chamada lá em Brasília, aliás, no Brasil inteiro, aprovada na quinta-feira pelos senadores, agora na Câmara dos Deputados. No Senado não teve nenhuma participação do Novo, até porque vocês não têm senadores, não é isso? Na realidade, não. Nós temos aí um candidato a senador nesse momento, né, que é o Ricardo Melão, que eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, é importante nós termos também senadores no Novo. Essa PEC, na realidade, Mauro, nós entendemos, e eu pessoalmente entendo,
que existe uma grande necessidade da classe trabalhadora do Brasil, que nesse momento se encontra desempregada, para uma questão imediata, mas isso, a forma que está sendo feita e a forma que está sendo colocado, faz com que medidas paliativas se tornem as medidas necessárias para o Brasil. E isso nós não entendemos que isso seja a solução. Nós precisamos criar políticas públicas que realmente solucionem o problema desse número de pessoas que se encontram abaixo da linha da pobreza. Segundo consta, na Fundação SEAD, 2,8 milhões de pessoas se encontram desempregadas no país. Então, nós trabalharmos para que os empresários, os pequenos empresários, os empreendedores tenham segurança jurídica para implementar e permanecer com as suas empresas no Estado, gerando emprego e renda, dando dignidade para que as pessoas, com o seu trabalho, consigam sustentar as suas famílias, nós acreditamos que esse é o melhor caminho. Então, na realidade, pode falar, Mauro, você ia fazer... Inegavelmente, a situação da população em relação aos ganhos, muita gente perdeu o emprego aí por conta da pandemia, é inegável a necessidade de ajuda de forma emergencial neste momento e o que vem sendo feito aí ao longo da pandemia. Mas a gente tem que pontuar que não desta forma, e políticas públicas deveriam ter sido elaboradas ao longo do caminho, uma coisa que não aconteceu. Então, é um beco sem saída neste momento, né? E este termo, estado de emergência, na PEC como está, e a gente correndo o risco, né, disso ser usado no futuro. Então, tá bom, estado de emergência, vamos criar ajudas ali, enfim. Isso tudo parece uma grande pedalada parlamentar, né? Porque isso tudo está acontecendo no Congresso Nacional. E a gente entende, fica claro para todo mundo que é uma forma de angariar votos, de trazer, porque é uma política eleitoreira, que faz com que as pessoas que tenham realmente necessidade enxerguem isso como solução. E a gente sabe muito bem que isso não é solução para o país e não é solução para resolver as políticas. Nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham condições e tenham a dignidade de sustentar as suas próprias famílias. Então, é a geração de emprego que nós defendemos, e não essas iniciativas politiqueiras que estão sendo realizadas nesse momento. É isso que nós pontuamos e falamos. Doutor Estácio, se eu olhar sobre esse tema, como é que você acompanhou tudo isso que aconteceu inicialmente no Senado na quinta-feira e agora o movimento lá na Câmara dos Deputados? Pois é, Mauro, a gente está diante de um fato. A crise está instalada, já vínhamos antes da pandemia com problemas de desemprego, falava-se em mais de 10 milhões de desempregados, e era verdade. A gente sempre no escritório via muita reclamação de clientes que a esposa, um filho, um irmão estava desempregado, então era uma coisa verdadeira, e a gente vê essa movimentação parlamentar, eu, pelo menos, como um remédio para que seja injetado aí na sociedade, para que possa, aquelas pessoas que não têm condição nenhuma, né, quem sabe até de colocar comida dentro de casa, para ter esse auxílio emergencial. Mas é claro, como a Doris falou, né, a gente tem que saber que nessa vida, né, Mauro, como você é do meu tempo, vamos assim dizer, tem aquele LP, tudo tem o lado A e o lado B. E nesse momento de eleições, né, a gente, claro, tem aquele risco de políticos se projetarem sob essa bandeira de ajuda e angariar votos. Mas o fato é que eu vejo um lado puro, ingênuo, aos bons olhos. O que eu não quero crer é que seja apenas uma medida aí eleitoreira, porque esfomeados no Brasil, sem emprego, isso daí tem e é um fato, Mauro. Deixa eu voltar com a Doris antes de seguir para os demais. Doris, como é que deve ser o posicionamento do Partido Novo, vocês que têm 8 deputados federais, no andamento disso lá na Câmara a partir de agora? Na realidade, o Partido Novo, nesse momento, ele é contra essa medida, né? Porque, na realidade, volto a repetir, nós acreditamos que é necessária a geração de renda. Hoje em dia, nós vemos o país dividido. Existem dois lados. As pessoas começam parece que instaurou, Mauro, uma crise de ódio no país, porque trabalhador brigando com empresário, empresário brigando com trabalhador. E nós precisamos começar a entender que, na realidade,
os dois, um depende do outro. Se nós melhorarmos a condição dos empresários nesse país, se nós melhorarmos a condição das pessoas que querem começar uma nova categoria de empreendimento, nós estamos ajudando de um lado e de outro, porque essas pessoas vão gerar emprego. Então, na realidade, o posicionamento é contra, na realidade, essa PEC nesse momento. Patrícia Testaio, seu entendimento sobre esse tema, como é que você vem observando desde quinta-feira, quando tudo aconteceu lá no Senado? Olá, Mauro, é bem polêmico, né? E quando a gente fala, eu concordo com o doutor Estácio e com a Doris, né? A gente precisa, sim, angariar oportunidades, seja para o público jovem, que é onde você acaba atuando, né, com maior relevância, diremos assim, mas porque ele acaba também contribuindo com a renda familiar dentro de casa. Então, a gente precisa, sim, estimular os empresários a darem oportunidades. Eu concordo aí com o doutor Estácio, com a Doris também. Roberto Paiaro, sua observação sobre este tema? Mauro, eu concordo, a Doris, acho que expôs bem isso, né? A gente cria soluções alternativas que na verdade, não fazem muito sentido a médio e longo prazo, né? Então, eu vejo que a fome não pode esperar, realmente não pode. Então, alguma ação imediata, como foi tomada na pandemia, tem que ser feita. O problema é isso se perpetuar, né? Porque o estado de emergência pode ser alegado nos próximos governos de uma forma muito mais abrangente do que está sendo alegada hoje. Então, esse eu acho que é um problema. E eu vejo um outro ponto, não sei, acho que o doutor Estácio pode comentar, a questão da judicialização até pelo próprio Supremo, porque como é uma PEC, isso pode influenciar, né, o julgamento pela Constituição. Se nós não vamos criar mais uma polêmica, né, esse governo criando mais uma polêmica em debate com o Supremo numa véspera de eleição, isso pode se complicar e aquela polarização aumentar ainda mais, né? Então, eu vejo também esse outro ponto que ainda não chegou ainda, porque está sendo votado, mas eu acho que pode ser um problema ainda a se enfrentar uma vez o Supremo entrando no julgamento de uma irregularidade, né, dessa PEC e criar mais polêmica ainda num momento sensível, né, para a população e para o país. Antes de devolver para o Estácio, até para a sua avaliação também, Estácio, importante a gente destacar aqui, para quem não conhece o regimento aí das casas parlamentares, no caso da PEC, ela tem que ser votada em 2 turnos no plenário lá da Câmara, e para isso acontecer, ela tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, tudo passa pela CCJ, nada vai para o trâmite sem passar por lá, e tem que ter uma discussão durante 10 sessões numa comissão especial. Então, é esse o problema. Tudo isso pode ser pulado, o presidente Arthur Lira, lá na Câmara, examina a possibilidade de burlar o regimento interno para acelerar a tramitação dessa PEC, enfim, em nome de uma situação eleitoreira que a gente está debatendo aqui. É isso aí, Mauro. O que o Roberto levantou tem razão. Tem procedimentos e regras a serem seguidos nessa PEC, né? E se colocar o carro na frente dos bois, nesse clima, nessa disputa que temos entre os poderes, nesse momento instalada no país, vai gerar, sim, um prato cheio para a discussão da validade, da constitucionalidade. E aí vai, mais uma vez, desaguar no Supremo, vai virar mais uma decisão, mais polêmica, enfim. Não vai ter uma produtividade, uma efetividade que toda a sociedade espera e necessita. Muito bem, 12h14, você está no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela AllTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook, canal do YouTube também, tudo à disposição para você acompanhar essa nossa transmissão de hoje. E aproveite aí para curtir, comentar e compartilhar essa nossa jornada também. Doris Alves, pré-candidata a vice na chapa de Vinícius Poit, candidato do Partido Novo ao governo de São Paulo com a gente, né? Ela foi guarda municipal por 27 anos, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Segurança Urbana entre 2021 e maio deste ano, e seria candidata a deputada estadual pelo Novo. Fez todo o processo seletivo, como é costume lá na sigla, na legenda, e acabou escolhida pelo deputado Vinícius Poit para vice, principalmente por ter uma visão da segurança pública focada numa polícia de aproximação da população. Doris Alves, como é que surgiu esse convite a partir do deputado federal Vinícius Poit
para compor chapa com ele, ainda não definitivo, oficializado, né, o seu nome como pré-candidata, mas ainda tem um trâmite aí dentro da sigla para oficialização como candidata, não é? Exatamente, Mauro. Nós estamos na pré-candidatura ainda, né? Então, eu sou pré-candidata a vice-governadora do estado junto com Vinícius Poit. Estava realmente no processo seletivo para deputado estadual e, durante esse período de avaliação, acabei conhecendo o Vinícius, tivemos a possibilidade de conversar bastante sobre os meus pensamentos, sobre a minha experiência profissional e a minha experiência de vida, e fez com que o Vinícius acreditasse que exista a possibilidade de juntar essas duas experiências. Nós somos extremamente diferentes. Nós temos experiências de vida e experiências profissionais totalmente diferentes. Então, na realidade, se nós quisermos realmente implementar políticas públicas que atinjam a essa diversidade que existe no país, nós precisamos colocar pessoas que pensem diferente no mesmo espaço de discussão. Então, a ideia de juntar Vinícius Poit e Doris Alves é exatamente nesse contexto. É de colocar no mesmo espaço de discussão pessoas com experiências de vida e experiências profissionais diferentes e que conheçam, de fato, os dois lados da moeda, tanto eu quanto o Vinícius. Então, na realidade, quando nós falamos, por exemplo, no empresário, na criação de emprego, na geração de emprego, nós estamos pensando de uma forma global, de uma forma geral que nós estamos pensando. O jovem hoje, e eu fico feliz de ver a Patrícia aqui, o jovem hoje, ele não tem referência. A referência dele é aquela pessoa que está se dando bem no crime organizado. Então, nós precisamos levar, além de levar o policial para mais próximo da comunidade, para fazer um trabalho mais próximo, mais inteirado com a comunidade, nós precisamos fazer com que esse jovem saia da ociosidade. Nós precisamos levar cultura, nós precisamos levar educação, nós precisamos levar lazer. Nós não podemos deixar esses jovens como presa fácil da criminalidade. E é isso que eu acho que chamou a atenção do Vinícius e o fez entender que juntar as experiências de vida e as experiências profissionais dele com as minhas experiências de vida e profissional fariam a diferença nesse estado. Eu passei 27 anos na cidade de São Paulo trabalhando na segurança urbana e eu comecei lá como guarda civil policiando a escola, como guarda civil primeira classe, policiando a escola, sabendo que existe a necessidade do professor, daquela segurança, policiando posto de saúde e sabendo que o médico muitas vezes era ali agredido por aquela comunidade que jogava nele a responsabilidade de uma política pública mal feita. E eu cheguei ao cargo de inspetora superintendente, que é o último cargo da Guarda Civil Metropolitana, no qual me aposentei em 2018, e fui trabalhar na Secretaria de Segurança Urbana e via lá que, na realidade, existia a necessidade de ter naquela secretaria também pessoas que foram para a rua e que fizeram esse trabalho para entender que a política pública ela precisa ser criada com esse patamar. Nós precisamos discutir as políticas com a sociedade, nós precisamos discutir a política com a universidade que estuda, mas nós precisamos discutir as políticas públicas com o trabalhador que a executa na ponta. E é isso que nós estamos tentando fazer. Doris Alves, como o deputado Vinícius Poit, você... o Partido Novo, ou seja, a campanha, como é que a campanha pretende enfrentar a situação posta que a gente vê que não é só no cenário nacional, cenário federal, mas aqui também em São Paulo, dessa polarização? Como fazer a população enxergar que não existem apenas duas propostas em jogo, existem outras, né? E que vocês são mandatários de uma dessas propostas? Mauro, uma das formas mais importantes de fazer isso acontecer é isso que nós estamos fazendo aqui agora. É mostrando para a população que existem mais pessoas que pensam de políticas públicas dentro do Estado. Existem pessoas com ideias novas, pessoas que não estão pensando nessa divisão de ódio e sim em juntar. Nós precisamos fazer com que a comunidade conheça Vinícius Poit. Nós precisamos fazer com que as pessoas conheçam Doris Alves. É isso que nós precisamos fazer. Nós estamos trabalhando muito
para poder fazer com que as pessoas do estado de São Paulo vejam que existem outras possibilidades. Não existem só duas, existem mais, e uma delas somos nós. E um tremendo desafio, né, Doris? São 45 dias apenas de campanha, é o que a lei eleitoral agora preconiza, né? Enfim, o tempo acabou ficando muito curto aí. Já na outra campanha foi assim. Então, é extremamente desafiador, né? Com certeza, mas olha, Mauro, nós estamos muito confiantes. Nós estamos muito confiantes porque eu acho que é aquilo que eu falei. Nós representamos a diversidade do Brasil. Nós representamos a diversidade desse estado. Nós podemos juntar pessoas de todas as classes sociais dentro de um mesmo contexto de discussão, sem ódio, mas sim com união. Eu acho que chegar ao final dessa campanha com um número maior de votos, a ideia nossa, a vontade nossa e o trabalho nosso é para que nós possamos, sim, sair dessa campanha vitoriosa, mas nós sabemos da dificuldade a enfrentar. Sim, numa eventual vitória, Doris, no campo da segurança pública, qual seria uma primeira ou uma das primeiras medidas a serem tomadas por vocês, né? Vinícius Poet e Doris Alves. Mauro, como eu falei, nós estamos sentando com especialistas da segurança, que são pessoas que estudam a segurança, que estudam a criminalidade, que fazem, observam os indicadores baseados nas evidências. Nós estamos sentando com policiais militares que, na realidade, que estão no Estado. Nós estamos sentando com pessoas que trabalham nas guardas municipais para que nós possamos construir uma política pública que seja integrada. Eu acho que a integração de dados, a integração de resultado e a integração de operações, ela é fundamental para que nós realmente possamos fazer uma política de segurança ideal para esse Estado. E o dia 22, fale, Sácio. Se me permite, rapidamente, só parabenizar a Doris, porque eu, quando era pequena, conheci, vamos dizer, a recriação da Guarda Municipal, salvo engano, lá com Jânio Quadros, em 1986, e de lá para quando foi criada, a gente imaginava que a Guarda Municipal era para cuidar de biblioteca e praça pública. E a gente viu que a Guarda Municipal é de extrema importância. Aqui em Cotia, se não fosse a Guarda Municipal, nós estaríamos entregue à criminalidade. Então, a felicidade, eu sou um admirador da Guarda Municipal e quero dizer isso, porque o que a gente vê, antigamente, na comunidade, os criminosos iam até as crianças para aliciá-los. Agora estamos num movimento contrário, a Doris pode me falar. Hoje são as crianças que fazem fila para entrar no crime organizado, que está mais próximo do que o Estado. Então é isso, eu acho que a Guarda Municipal, acho que a Doris está bem, vamos dizer, com bastante pré-requisito aí, desejar sorte a ela e muito trabalho e empenho aí em prol da sociedade. Quer concluir, Doris? Eu gostaria de agradecer e parabenizar o Estácio aí, porque realmente a Guarda de Cotia é exemplo para nós. Nós temos lá uma tecnologia implementada em Cotia que é fundamental. Um centro integrado lá de monitoramento que é fundamental. Eu acho que isso, a tecnologia, junto com a segurança urbana, ela funciona maravilhosamente bem. E Cotia é um exemplo disso. Muito obrigada. Isso daí. Patrícia, eu vou para você. O Estácio levantou essa questão, né? A oportunidade para o jovem, e aí fazendo fila para entrar no crime organizado, isso é o quê? Falta de oportunidade, é falta dos melhores caminhos, é a falta do poder público ali oferecendo o que é necessário. Aí, no caso, não o poder público, mas o espetacular trabalho feito pelo CIE para colocar o jovem no caminho do mercado de trabalho, né? Falta informação, né, Mauro? Eu acho que eu comecei sendo estagiária também, estou no CIE faz 20 anos trabalhando, comecei como estagiária também, né, e eu não conhecia o CIE, e hoje a gente sabe que muitos jovens professores não conhecem o trabalho do CIE, então falta informação, né? A gente sabe que o poder público pode ajudar mais, lógico, sempre. O poder público contribui também com contratação de estagiários e jovens aprendizes, mas a informação precisa chegar para esse público que está ali vulnerável, que precisa de emprego, né, de uma oportunidade, porque a gente tem vaga. A gente fala, ai, Patrícia, a gente está com vaga aberta, a gente está com vaga, né? Por incrível que pareça, nós temos oportunidades, mas muitos jovens desconhecem.
E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essas vagas, o que o CIE está colocando à disposição dos jovens. Roberto, você quer comentar esse tema? Mauro, eu queria, primeiro parabenizar a Doris, eu não a conhecia, agora vendo o currículo dela e o que ela acabou de explanar, vejo que ela tem plena capacidade, né, para poder assumir esse cargo. Eu faço só uma analogia, nós empresários, quando contratamos alguma pessoa para algum cargo, seja ele do mais simples ao mais importante, a gente faz toda uma análise, né, no currículo da pessoa, o que ela estudou, o que ela sabe, o que ela pode contribuir com a empresa. E no governo devia ser assim. Eu vejo, às vezes, uns debates entre filhos e pessoas jovens, né, e tal, e sem entrar no julgamento de mérito de vai votar numa pessoa ou na outra, a maioria dos jovens não sabe explicar por que vai votar num candidato ou no outro. Isso é muito sério, né? A gente deveria fazer uma análise, procurar, por exemplo, programas como o seu para obter esclarecimento e realmente fazer uma análise. Não é uma brincadeira a votação, né? A gente está nessa situação que está, em parte, pelo passado, né? Que erramos nas votações, erramos nas nossas escolhas. Então, assim, um apelo que pode se fazer para os jovens é analise o seu candidato, tenha um motivo sério para votar nele. Não porque sim, porque eu gosto, porque sim, sabe? Buscar realmente uma avaliação do candidato e ver se ele se presta para aquele cargo, né? E tem condições de gerir, né, a coisa pública de forma competente, né? Então, mas queria parabenizar a Doris pela apresentação dela. Olha, Roberto, você chamou a atenção, né? Muitos jovens não sabendo votar, ou vou votar neste ou naquele, sabe-se lá por qual motivo. A gente pode avançar um pouquinho nisso, não só os jovens, viu? Tem muita gente madura e adulta que vai porque imagina que aquele é o salvador da pátria, ou porque vai votar nele contra o outro. E não é isso que a gente deveria estar enfrentando agora. A gente deveria ter um amadurecimento, somos uma democracia e a gente tem que saber analisar o que é uma situação populista, aquele que oferece uma solução fácil para problema complexo e poder superar esse estado de coisas que a gente está enfrentando agora. Então, muito bom o seu ponto de vista levantado. Nossa, sem dúvida. Só para finalizar, você vê os dois principais candidatos aqui, né, parece que estão se negando aí aos debates, né? Quer dizer, realmente, né, estão se defendendo, se protegendo do quê? Não tem ideias para debater, né? Então, isso é muito crítico, né, para uma democracia. A gente não ter os dois principais candidatos à presidência se negando, a princípio, né, não sei se vão voltar atrás ou não, se negando aí a debates. Quer dizer, mesmo a Doris não poder debater com os candidatos que estão, sei lá, com uma posição um pouco melhor do que a dela, ou coisa do tipo. Isso não é democracia, vocês concordam? Exatamente. Vamos lá, 12h28, programa Gente que Fala, aqui pela UOL TV, ao vivo, é a TV da internet, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, canal do YouTube, tudo disponível para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Gente, uma parada rapidinha, uma mensagem aqui do nosso apoiador, a gente volta em seguida com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, 12h29, este é o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, ao vivo pela UOL TV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos seguir aqui para o nosso próximo assunto. A juíza Roberta de Mello Carvalho, ela atua na 5ª Vara do Trabalho em Taguatinga, adotou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero para reconhecer o direito à rescisão indireta do contrato de trabalho para uma costureira que era chamada de capivara e vaca pelo empregador. Na sentença, a magistrada ressaltou que a violência contra a mulher no ambiente de trabalho ainda é uma realidade no Brasil e que precisa ser
combatida. Que caso é esse, doutor Estácio? E vamos esclarecer o que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. É isso aí, Mauro. Olha, como eu aprendi com a minha avó, tem aquele ditado: pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é isso? Então, na CLT tem a justa causa do empregado, quando ele comete algumas infrações gravíssimas, por exemplo, xingar o patrão, brigar com o colega de trabalho, furtar, roubar, né? Não ir trabalhar, faltar constantemente. São faltas gravíssimas que o patrão, por lei, pela CLT, pode demitir o funcionário e ele recebe pouquíssimos direitos. Basicamente, o saldo de salário, né? E férias vencidas, se tiver. Muito bem. Do outro lado, o empregado, por lei, também pode. Importante o ouvinte do Gente que Fala saber, ou se já ouviu falar, vai estar esclarecido agora. Que é o quê, Mauro? É uma infração do patrão à lei ou ao contrato de trabalho que dá o direito do empregado rescindir o contrato e pedir todos os seus direitos. Exemplos práticos de faltas gravíssimas do patrão: não depositar o fundo de garantia mensalmente, conforme a lei, atrasar o pagamento de salário, que é a sua principal obrigação, é pagar o salário pontualmente, deixar de pagar o salário, que é gravíssimo, não, vamos dizer assim, não assegurar ao empregado a segurança no trabalho, evitando acidente de trabalho, garantindo a saúde no local de trabalho. São todas obrigações principais e fundamentais para o patrão. Então, nesses casos, o empregado pode, sim, ir à justiça, pedir ao juiz do trabalho, fazer a prova de que houve infração ao contrato de trabalho ou à lei e pedir todos os seus direitos. No caso aqui dessa juíza, né, pelo jeito, fez muito bem. Por quê? Xingamentos ao empregado no local de trabalho, seja pelo patrão, seja por chefe, é motivo gravíssimo. Não pode xingar o seu colega de trabalho. Imagine você, vaca. Isso daí, nem num boteco, nem no clube, isso é admitido. Ainda mais para uma mulher, né? Então, quer dizer, Mauro, uma infração gravíssima. Não pode ter esse tipo de tratamento no ambiente de trabalho. Logo, a trabalhadora aí foi à justiça, com certeza fez a prova, convenceu a juíza e a juíza houve por bem aplicar a lei. Ou seja, rescindir o contrato de trabalho por culpa do patrão. Rescisão indireta. A direta é quando o patrão manda o funcionário embora sem motivo. A indireta é do lado do empregado que rescinde o contrato por uma falta, uma infração gravíssima do patrão. Certo, Mauro? Sim, agora, tudo isso, para gerar ação, para gerar o processo, precisa estar muito bem fundamentado, o funcionário tem que ter muitas provas, gravações, fotos, enfim, tudo muito bem esclarecido, né? Com certeza, Mauro. É importante que a quem alega tem o dever de provar em juízo, é uma regrinha processual. Porque e cabe ao empregado aí... Oi? Porque se perder a ação, vai indenizar o patrão. Exato. Pela nova e pela chamada reforma trabalhista, tem que pagar a sucumbência. Lembrando que, Mauro, quem goza de justiça gratuita não paga mais, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Quem ganha hoje em dia até R$ 2.500 ou não trabalha, tem justiça gratuita. Se perde, não paga perito, não paga sucumbência. Mas muito bem, voltando lá, quando se tem um fato grave, o empregado pede a rescisão indireta, tem que provar. No caso aí, a trabalhadora certamente gravou pelo celular, certamente levou uma testemunha que presenciou esses xingamentos, né? A testemunha na Justiça do Trabalho é a rainha das provas. Então, a testemunha vai levar a realidade para o juiz. Se a testemunha foi ouvida lá e o juiz perguntou qual era o tratamento do patrão com a trabalhadora, tinha xingamentos? Ah, se a testemunha falou, sim, eu via, ouvia, era vaca, era... Aí foi provado uma infração gravíssima do patrão. E mais, além dos direitos trabalhistas, né, Mauro? Tem também a indenização por dano moral, porque isso ofende a honra, o nome e a dignidade do trabalhador.
Que é o que ocorreu nesse caso aqui, né, da juíza, ela, né, determinou uma indenização, certamente, né, a juíza Roberta de Melo Carvalho, lá de Taguatinga, porque ali tinha uma ofensa, tinha alguma... Como é que a gente classifica aqui, no caso da empregada? O xingamento... Isso, e o xingamento, né, que é... não só... E olha só, Mauro, é importante também o ouvinte do Gente que Fala saber que não só o xingamento, até apelido que não é consentido pelo trabalhador, gera rescisão indireta. Se é um apelido que ofende, que humilha o trabalhador, também não é aceito no ambiente de trabalho. Então, o patrão tem que ter esse cuidado. E a recíproca é verdadeira também, obviamente. Um apelido de um chefe, do patrão, isso não existe. Local de trabalho, ambiente de trabalho, não é boteco, não é aquela conversa de clube, né? Não é conversa lá no estádio. Tem que ter respeito, Mauro. Agora, doutor Estácio, é impressão ou esses casos de xingamentos, de ataques à moral da pessoa dentro do ambiente de trabalho está cada vez mais comum? Ou eram casos que já aconteciam, mas as pessoas não tinham a coragem de denunciar, não iam atrás de indenização por causa disso? O que está acontecendo? Você que está nesse trabalho aí da Justiça do Trabalho, né? Exatamente, Mauro. De atender esses casos. Você tem razão. Por falta de informação, por falta de desconhecimento da lei, por falta de desconhecimento da Justiça do Trabalho, nesses últimos 10 anos, tudo isso deu uma revertida. Então, o funcionário hoje tem acesso à internet, pesquisa no Google, pesquisa outras decisões, conversa com o colega, vem conhecendo a lei, vem conhecendo os seus direitos, vem conhecendo a Justiça do Trabalho. Evidentemente que tem abusos, né? Mas isso a Justiça do Trabalho coíbe também os abusos. Quando o juiz do trabalho percebe que há um excesso do trabalhador, ele tem agora, como a gente conversou, tem a punição também, quando faz um pedido que é infundado, né? Então, o que eu posso dizer a você? Que nesses últimos 10 anos, vamos assim dizer, 10, 15 anos no máximo, esses motivos, essas infrações vêm sendo mais conhecidas e decididas pela Justiça do Trabalho. Tudo isso graças à informação. E também à tecnologia, a internet, a conversa entre colegas, né? Que vai se espalhando quais são os direitos e até onde pode chegar. A informação é a alma de tudo, né, Mauro? Sem dúvida, e é o que estamos fazendo aqui, levando informação, doutor Estácio. Vamos agora aqui ao nosso próximo assunto, 12h37, programa Gente que Fala ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. O Centro de Integração Empresa-Escola lançou no início de junho o aplicativo Meu CIE, com foco em aproximar milhões de jovens que estão em busca de uma oportunidade de estágio e aprendizagem das melhores vagas para seus perfis. O CIE tem hoje mais de 20 mil vagas de estágio e aprendizagem em todo o país, sendo 2.300 na Prefeitura de São Paulo. Além disso, o órgão acaba de anunciar uma parceria com o Google, que oferecerá 500 mil bolsas de estudos em cursos de tecnologia. Patrícia Testai, agora há pouco o doutor Estácio disse que eu sou do tempo dele, tal, que eu sou mais velho. Não é nada disso, eu sou do seu tempo, eu sou um jovem aqui sempre em busca de estágio. Eu sou do tempo da LP também, viu? Ó, dando moral, Patrícia, olha aí, ó. Então, eu baixei aqui, eu acabei de fazer isso, o meu CIE, o app, né? E vejo aqui que tem 2 botões. Você tem um login, tem que se cadastrar, fazer uma conta aqui, e tem uma vitrine de vagas, né? E, bom, enfim, vamos explicar como é que funciona essa ferramenta para a moçada. Legal. Através do app aí, as pessoas, estudantes acima dos 14 anos podem se inscrever aí através ou do site ou baixar o aplicativo para concorrer às oportunidades. A vitrine de vagas, Mauro, que você está visualizando aí em mãos, é um painel que a gente chama de vitrine para que o candidato veja que tem vagas disponíveis. Não necessariamente as vagas dentro do seu perfil, porque aí aparece vagas, né, de todas as regiões. Ao ele fazer o seu login, se cadastrar, aí sim vai aparecer as vagas dentro do perfil dele.
O que é mais comum aqui? O que o mercado de trabalho... qual é a área do mercado de trabalho que mais oferece hoje estágio? Hoje a gente está com oportunidades bastantes para os estudantes do ensino médio, né? Então, o colégio, antigo colegial, na minha época era colegial, viu, doutor Estácio, também, tá vendo? Área administrativa, área de TI e área jurídica. Né, a gente está tendo muitas demandas também para os cursos de licenciaturas, né, por conta né, por exemplo, aí até que você mencionou, Mauro, as vagas da Secretaria de Educação da Prefeitura de São Paulo. Então, estão contratando bastante estagiários aí para essas áreas. Agora, falando a linguagem do jovem, né, Patrícia, a galera não conhece isso, né? A gente está aqui fazendo a nossa função de divulgar essa ferramenta e apontar o caminho das pedras no mercado de trabalho para todos eles, né? É isso mesmo, a gente tem que fazer isso, né, Mauro? Então, se a gente tem que, né, os jovens é o nosso futuro. Então, se ele quer ter né, ingressar no mercado de trabalho, enfim, ele tem que começar por um estágio ou por um aprendiz, né, como aprendiz. Não precisa ter experiência, e a gente fala isso para os empresários. Então, todas essas oportunidades hoje que estão abertas não precisam de experiência. Então, é aquele empresário que está a fim de lapidar aí esse jovem, ensinar mesmo o que esse empresário geralmente quer, criatividade, né, um compromisso, que isso varia de pessoa para pessoa, né, não é nenhuma experiência. E o jovem, ele escolhe para onde ele vai, mesmo sem ter certeza exatamente da sua vocação, ele tem essa chance de errar, de ir para um estágio que, de repente, lá ele vai descobrir que não é nada daquilo, ou até descobrir que é, de fato, né? A vantagem do estágio é essa, né? É o primeiro emprego dele. Então, ele vai lá e ele tá fazendo um curso de administração, ele ingressa atuando nesse estágio na área de logística e ele vê que não é isso que ele quer. Então, daí, dentro da área administrativa, ele pode ir para uma outra área, né? E aí ele vai conhecendo e se identificando. Porque a prática do dia a dia é diferente, né? Do que a gente aprende ali na teoria. Então, o estágio proporciona isso. Essas 2.000, eu chamei a atenção aqui, são 2.300 vagas na Prefeitura de São Paulo. Do que se trata, Patrícia? São cursos para todas as licenciaturas, estudantes acima, a partir do segundo semestre, com uma carga horária aí de 4 horas por dia e uma remuneração aí de R$ 897, mais R$ 190 de auxílio transporte, para atuar em toda a capital como auxiliar de classe. Então, por isso que cabe qualquer licenciatura. Sim, a gente está falando aí de ensino superior. Então. Isso, todas essas vagas são para ensino superior, Mauro. Então, cursos de história, geografia, matemática, educação física, pedagogia, letras, enfim. Que é um foco também do CIE, mas em grande parte o foco do CIE é para o jovem ali do ensino médio. A partir dos 14 anos, ele já pode fazer o cadastro e concorrer às vagas. A gente tem vagas para todos os níveis escolares, ensino médio, técnico e superior. Então, tem para todas as áreas. Como é que o CIE ajuda nessa questão da escolha da área, o teste vocacional, ver o que o jovem tem, não só de vontade, mas que ele tem, de fato, de habilidade, né, para seguir naquilo que ele quer ou acha que ele quer, né? Pelo aplicativo, ele consegue fazer um teste comportamental, até para ele ver o que ele tem mais aptidão, para ele ajudar ele a escolher uma possível carreira profissional. Então, ele consegue fazer também esse teste pelo aplicativo ou pelo portal para facilitar ele. Roberto, como é que é o seu dia a dia aí com estagiários? Você contrata? É isso que eu ia dizer, eu tive várias experiências com CIE e a gente conseguiu, no passado, tinha uma empresa com muito mais empregabilidade, trabalhava com logística, então a gente tinha mais de 1.200 funcionários e a gente usou muito o CIE e tivemos gratas surpresas, sabe, com o recrutamento de gente muito talentosa, como a Patrícia falou, às vezes é o primeiro emprego, tudo, mas vem gente muito criativa, jovens criativos,